Olá, hoje a gente vai falar sobre tragédia dos comuns. O que que é essa tragédia? O que que são esses comuns? Para falar nisso, a gente precisa explicar um pouquinho o que são os tipos dos bens, né? Eles se dividem na economia em bens privados, bens públicos e os intermediários aí no meio do caminho, que são os bens em monopólio natural ou em clubes e os bens de uso comum. O que a gente vai tratar especificamente aqui são os bens de uso comum. Mas para explicar o que são os bens de uso comum, a gente precisa primeiro explicar o que são os bens privados, né, e os públicos. Então, veja, bens privados são bens rivais, né? Se eu comprar essa caneta, ninguém mais vai comprar essa mesma caneta, né? Eu já comprei essa caneta. E é excludente, ou seja, eu sou titular desta específica caneta. É bem delimitado a titularidade, as responsabilidades, os direitos em cima desse bem privado. Né? Assim é a característica da generalidade dos bens privados. Os bens públicos, pelo contrário, né? Não são rivais. Quanto mais segurança pública eu tiver, mais a sociedade vai ter segurança pública. Não impede que eu tenha uma iluminação pública e a outra pessoa também não tenha, né? Pelo contrário, todos usamos juntos esses bens, eles não são rivais, né? E é muito difícil você excluir, né? Você colocar um limite ali, até que ponto aquela luz da rua é minha, até que ponto é do meu vizinho, né? Pelo contrário, ela é compartilhada ali pela coletividade, né? Então não é excludente. Bom, os bens em monopólio, vamos dar o exemplo da água, por exemplo. A água de garrafinha que eu compro na padaria, ela é um bem privado, né? Ela tá ali na garrafinha, é minha, né? Agora, a água que vem na minha casa, através de um cano, né, é uma água fornecida por um monopólio natural de fornecimento de água. O uso dessa água, eu comprar uma garrafinha impede que a outra pessoa compre essa mesma garrafinha, concorda? Mas o uso da água no cano que chega na minha casa, no relógio d'água da minha casa, não impede que o meu vizinho também acesse a água que vai chegar no cano dele, com o relógio de água dele, percebe? Então, nesse caso, é não rival, né? Mas é excludente, ou seja, eu tenho uma conta de água para mim e uma conta de água para o vizinho. Eu sei exatamente qual que é os metros cúbicos de água que eu usei aquele determinado mês, né? Da mesma forma, os em clube, né? Por exemplo, um CD. Se eu compro um CD, ninguém mais vai comprar um CD, né? Mas se eu escuto uma música em Spotify, não impede que as outras pessoas também escutem essa música no Spotify. Então, são não rivais no Spotify e rivais na loja de CD. Né? Isso é uma característica que coloca os bens. Então, o CD seria bem privado e no Spotify seria um bem em clube. Né? Agora, o desafiante justamente são os bens de uso comum, né? Bens de uso comum do povo, recursos naturais, recursos da coletividade, né? Bens difusos, né? Todos sinônimos desses bens comuns. O que são esses bens comuns? Eles, da mesma forma que os públicos, não têm a exclusividade. Eu não consigo dizer quem exatamente tem o benefício de uma qualidade do ar, por exemplo. Né? São todos, né? E é muito difícil você colocar direitos e deveres específicos a cada um dos utilizadores daquele bem. Porém, eles são escassos. Então, existe um critério de rivalidade aí. E precisa de uma gestão, portanto. Né? As características desse bem de uso comum, então, se você for pensar e deixá-los, né, da forma não regulada, o que acontece é que a sociedade vai se equilibrar no pior resultado para a coletividade. A gente vai explicar por quê, de onde surge esse termo. Né? Quem surgiu com essa nomenclatura de tragédia dos comuns foi o Garrett Hardin, esse cara da foto. Né? Ele tem duas obras bastante importantes, que é, primeiro, a Tragédia dos Comuns, que é de 68, né? O ano que nunca acabou, né? Que mudou toda a nossa forma de pensar, né?
e o vida em um bote salva-vidas, ou seja, você tem um número infinito de recursos, você precisa salvar algumas pessoas e colocar dentro do bote. Se você não se você coloca muitas pessoas, o bote afunda, então você tem que escolher, né? Ele tem um trabalho que ficou um pouco datado se você for pensar nos detalhes do artigo especificamente que trata de população, controle populacional, e muito antes da Revolução Verde, muito antes do boom de produção agrícola que foi conseguida com as tecnologias, né? Então ele parte de um pressuposto bastante malthusiano de que os recursos crescem em progressão, desculpa, aritmética e a população em progressão geométrica, né? Então ele está lidando com isso e o termo nasce, tragédia do comuns, dentro desse contexto ficou um pouco datado em virtude desta análise específica, né? Muito antes das conferências do clima, né? De 72, 92, né? Antes do desenvolvimento do conceito de desenvolvimento sustentável, então estava bem ainda a lógica do conservacionismo, né, deixa a natureza intacta, né, bastante datado nesse sentido esse tipo de argumento. Mas o conceito de tragédia dos comuns é bastante útil para nós, né? De onde surge esse termo, né, tragédia? Tragédia grega? Sim, tragédia grega. O que é uma tragédia grega? O que é um filme trágico, né? Um Titanic, né? Ele tem um final triste, sim, mas veja que tecnicamente não é a tristeza do final que define uma tragédia, mas sim um destino fadado, né? A falta de remorso, aquele destino terrível, né? Que acontece no final. E é isso que ele identifica. O caso que ele traz no texto é de vaquinhas pastando em terras que são de uso comum, ou seja, uma terra que que seria da União, por exemplo, e os pecuaristas colocam gado ali para pastar, né? A tendência é que esse gado seja colocado cada vez mais a pastar e a produção tende a cair porque esgotam os recursos, né? Mas isso também é uma questão bastante datada porque a solução nesse caso seria colocar o direito de propriedade mais clara, né? Então os pastos serem delimitados em propriedades privadas, que hoje tende a ser a maioria das propriedades pecuárias, né, de pecuária. Então, esse é o exemplo que ficou também datado. Né? Mas ele pode ser usado para outras questões. Né? O peixe, a pescaria, né? A pesca é um bom exemplo. Né? Se deixada a exploração de um lago, de um rio, a liberdade dos agentes, ou seja, a mão invisível, né, do Adam Smith, a mão invisível do mercado, vai conduzir que os pescadores tendam a maximizar os seus lucros, os seus interesses, ou seja, pesquem cada vez mais, sem se preocupar com o custo de restauração daquele recurso hídrico, né? Que ele vai pensar, isso não é minha responsabilidade, ou se for minha vai ser muito pouco, lá na frente, etc. E isso tende a ser trágico, fim, né? Esse gráfico mostra aqui que a maximização dos benefícios particulares é muito maior do que a maximização dos benefícios da sociedade. Então o Estado tem que intervir, né? Tem uma grande janela aqui de falha de mercado que tem que ser tem que receber intervenção do Estado, né? E de outros agentes também, a gente vai ver um pouquinho na sequência. Mas enfim, o que o Hadden fala? Ele explica que essa tragédia, né? Dessas questões, principalmente águas, florestas, peixes, né, recursos do meio ambiente, né, estão sujeitos à degradação. Existe uma finitude nesses recursos, né, é uma rivalidade de uso desses bens. Né? Quem parte do pressuposto de que os recursos não são escassos, na verdade está usando o que ele fala aqui, ele chama de uma vontade de se auto-enganar, né, no artigo.
né? Então, porque esses bens são sim rivais e têm que ser economicamente regulados dessa forma, gerenciados com tributação, precificação ou eventualmente até penalidades. Ele é um grande defensor das penalidades, ou seja, cria uma coerção, né, do Estado de falar, olha, você vai ter que fazer isso, caso contrário vai ter penalidade, etc. O que também fica um pouco datado, porque várias iniciativas, por exemplo, a legislação brasileira é uma das mais cheias de penalidade, não por isso efetivamente é aplicada, né? Às vezes a penalidade não é a questão, né? Mas, de qualquer forma, o que o Harding coloca e o que o termo tragédia dos comuns deixa bastante identificado? Que a tendência dos agentes em livre mercado, ou seja, maximizando seus interesses, é poluir, né, o que ele fala aqui é poluir o seu próprio ninho, né, é degradar, é explorar sem consequências, sem limites, esses recursos, né? Bom, mas a gente está fadado então a essa tragédia? Não, a gente tem que adaptar o nosso raciocínio de que, caso a gente não faça nada, haverá uma tragédia, né? Uma das principais pesquisadoras que avança na solução do pensamento do Harding é a prêmio Nobel, né, Elinor Ostrom, né? E ela desenvolve, ela estuda detalhadamente diversas iniciativas que deram certo, né? E não são grandes iniciativas globais, etc. Pelo contrário, são iniciativas pequenas, locais. Quanto mais local, mais eficaz. E quanto mais multi-stakeholder e multinível, ou seja, mais envolvimento das partes envolvidas naquele uso daquele recurso. Ou seja, eu faço parte do grupo de pescadores que vai pescar naquele lago. Eu sou chamado a decidir sobre as regras. Eu sou chamado a implementar, a fiscalizar os meus pares. Quanto mais esse envolvimento houver, mais a efetividade haverá, né? Então, e da mesma forma multinível. Então, é claro, o Estado dando validade para essas iniciativas, reforçando, fazendo formas de que haja esse tipo de autoalimentação, né, de baixo para cima e de cima para baixo, haja um acordo, né, e uma complementação, e que sejam práticas fáceis de serem aplicadas, né? Essa também é uma característica que ela diz, porque ao contrário de você pensar uma política muito abrangente, há uma proibição, etc. Isso implica em gastos e pessoas indo lá fiscalizar e fazer um dia a dia de controle daquilo que é muito complexo na prática, né? Quanto mais simples for a situação e mais capaz de fazer o lock, né, o travamento da situação no sentido do bom comportamento, ou seja, travar os usuários daqueles bens comuns na direção certa, melhor. Então, políticas fáceis de serem aplicadas, né, e que travem esse tipo de comportamento, né? Mas podem ser iniciativas particulares, iniciativas corporativas, né, iniciativas governamentais, iniciativas duplamente, né? E ela tem estudos de várias regiões, né, um estudo empírico de peso, né, inclusive com relação ao Brasil. Ela tem um estudo sobre o Xingu, né, e a sugestão dela é que sejam feitos esses arranjos de recursos, né, de uso, de como que faz esse tipo de governança, né? Então, são pequenas soluções que acabam funcionando. Esse é uma grande contribuição que essa pesquisadora traz, né, para a nossa pesquisa, para a nossa avançada tragédia. Então, concluindo, o que a gente tem de importante aqui na temática da tragédia dos comuns? Se nada for feito, se a liberdade das partes, né, se houver a liberdade dos agentes de maximizarem os seus interesses, haverá essa tragédia, ou seja, o social vai sair perdendo, né? Toda a coletividade, inclusive os próprios agentes, vão sair prejudicados. Para regular isso, a gente precisa intervir com o governo, intervir com a sociedade, intervir com as empresas, intervir com uma gama de iniciativas de governança pública e privada para garantir que essa falha de mercado seja
redirecionada e que haja um equilíbrio no benefício da sociedade como um todo e que garanta a conservação desses recursos para as populações que estão aí utilizando esses bens de uso comum, né? E também para as futuras gerações. Um grande desafio aí que as políticas têm, né, e a economia tem de assumir e desenhar, né, esse desenho institucional de políticas para que haja essa manutenção dos bens de uso comum, né?